novidades sobre os mototáxis aqui na capital paranaense. A Urbis, que gerencia o transporte aqui na capital, voltou atrás da regulamentação deste serviço. A Thaís Travensoli está aqui com a gente, tem mais informações, mas antes de chamá-la, eu quero que você mande a sua opinião para a gente, ou dúvida, né, que nós vamos responder ao vivo por aqui. Thaís, a grande questão é a seguinte: apesar disso, né, o serviço, como eu disse anteriormente, ele continua operando. Então, se você tem lá o seu aplicativo, você tem a opção de escolher o carro, tem a opção de escolher a moto. Se eu quiser sair do balanço geral de mototáxi hoje, certamente eu vou conseguir, né, Thaisinha? E esse é o X da questão. Quer dizer, quem está pilotando a moto e quem está aderindo a esse serviço estão contra a lei, né? Com certeza, Luciana. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Boa sexta-feira. Vamos então falar agora desse assunto aqui no Balanço Geral. A pessoa vai chamar esse serviço, porque como você disse, Luciana, ele está disponível nos aplicativos. Inclusive, um produtor aqui da RIC TV recentemente chamou o serviço de mototáxi aqui em Curitiba e conseguiu embarcar e fazer a viagem. Só que é irregular, esse serviço não poderia estar sendo ofertado aqui em Curitiba. Inclusive, recentemente, o presidente da Urbis reforçou para uma equipe de reportagem aqui do Balanço Geral que quem fosse encontrado flagrado prestando esse serviço pode ser multado, sim, porque não foi regulamentado esse serviço. Existia a expectativa, Luciana, para inclusive nessa semana, né, que fosse regulamentado, o presidente da Urbis fez um comentário, mas agora a Urbis então recuou, vai esperar uma discussão, né, um avanço das discussões na Câmara Municipal e a partir do entendimento da Câmara Municipal, aí sim o serviço pode ser regulamentado ou não. De momento, sabemos que se você pegar esse serviço, então tem que estar ciente que ele não está regulamentado em Curitiba. Essas empresas de transporte por aplicativo nem poderiam estar ofertando o serviço. Você já pediu, Luciana, a participação do público do BG? Claro, a gente quer saber também o que o público acha desse assunto. E para começar essa discussão, nós vamos falar com um especialista. Estamos num ponto bem movimentado aqui de Curitiba, na linha verde. Eu estou com o Hugo Alexander Martins Pereira. Ele é mestre em engenharia de transportes, especialista em gestão e planejamento de trânsito, tem muita experiência em trânsito. Primeiro, Hugo, que eu quero te perguntar, de momento, essa decisão é correta, na tua opinião, de realmente avançar mais nas discussões? Boa tarde. Boa tarde. É importante, primeiramente, a Câmara dos Vereadores conseguir discutir bem esse assunto, esgotar, para então a Urbis poder tomar uma decisão. Para evitar dela tomar uma decisão, regulamenta o serviço, a Câmara eventualmente tem um entendimento em contrário e acaba caindo por terra todo esse trabalho. Curitiba, pela sua experiência trabalhando com o trânsito, Curitiba está preparada nesse momento para receber mototáxi? Vou falar que não, porque assim, vamos pensar, a gente tem um número crescente de acidentes que envolvem as motocicletas, a gente não tem a estrutura adequada viária, até mesmo o uso de faixas exclusivas para as motos seria importante para todos aqueles que trabalham. Isso auxiliaria bastante para então ter esse outro modelo de transporte individual de passageiros numa cidade que sempre priorizou o coletivo. E o público já está participando com a gente aqui, Luciana. Inclusive, a produção já passou algumas participações. Eu tenho aqui no WhatsApp do Balanço Geral. Diz: boa tarde, Luciana. Felizmente, a Urbis voltou atrás. Está de parabéns. Não há condições nenhuma para a liberação. Aí a Vera, do bairro Capão Raso, aqui em Curitiba, mandou abraços para a equipe do Balanço Geral. Vamos aproveitar a presença do Hugo, que é especialista, para poder receber esse serviço. O que tinha que ter aqui em Curitiba, na tua opinião? Primeiro, a gente tem que estar com a discussão bem avançada, regulamentado o serviço, mas é fundamental a gente pensar numa estrutura viária que seja adequada para receber o serviço de mototáxi e até mesmo quem já trabalha com entregas por aplicativos, e uma solução que Curitiba já deveria ter estudado para implantar mesmo como um piloto é a inclusão de uma faixa exclusiva no trânsito nas principais vias para o uso das motocicletas. Isso que ele está citando aqui, inclusive, já funciona em São Paulo, né? Sim, São Paulo, a gente pode pegar, né, a nossa maior cidade do país, funciona, reduziram muitos acidentes, isso é uma segurança para quem trabalha e também para quem vai fazer esse serviço como passageiro. O número de motociclistas também, já tem números na Câmara, Luciana, que foram apresentados durante
as discussões sobre o serviço de mototáxi, que isso geraria um aumento de 3 a 4 mil motos circulando a mais na cidade. Já é um número que deve sobrecarregar aí o trânsito. Esse é um problema. O trânsito é um espaço que é finito, ele é limitado. Quanto maior o número de veículos que a gente coloca, se a pessoa está utilizando moto, utilizando carro, utilizando ônibus ou um caminhão que passa aqui na região onde a gente está bastante, isso também vai sobrecarregar. E a gente não tem muita solução, né? O trânsito ele vai ficando cada vez mais pesado e acaba afetando a todo mundo. Uma curiosidade, Lucian, tem mais mensagens chegando aqui, a gente também vai colocar para vocês na tela, o público participando, que é um assunto que gera bastante discussão, polêmica aqui em Curitiba. Mas uma curiosidade, o Hugo comentou aqui desse serviço em São Paulo, né? E também que tem a linha verde lá, né? Tem uma linha própria, uma faixa verde para motociclista. O repórter cinematográfico Fernando, que está aqui acompanhando, comentou como ele morou lá por muito tempo, disse que funcionou, realmente melhorou o trânsito, uma faixa exclusiva para motos, que é inclusive a sugestão do Hugo aqui para Curitiba. Mais uma participação, tem um telespectador que diz o seguinte: às vezes o barato sai caro, não vou correr o risco de pagar menos e pagar com a minha vida. Tem um outro comentário aqui também, cita um outro serviço de transporte por aplicativo e diz: vão assumir o risco das vidas transportadas? A questão das indenizações em caso de mortes. O público também se preocupa com isso, né, Hugo? Quem que vai ser responsabilizado em caso de acidentes? Essa fica uma discussão, porque como o serviço ele não é regulamentado, ele não tem as regras de quem vai a responsabilidade. E mesmo que não venha a ter um óbito, que tenha um acidente, isso também é uma consideração muito grave, porque é um item de segurança, né? A gente não sabe como é que está a condição dessa motocicleta que vai estar fazendo esse transporte, e ela é bem importante ter toda essa verificação antes. Mais uma mensagem, Lucian. Outro telespectador mandou o seguinte: eu sou a favor do mototáxi, tem nos outros estados, por que aqui não pode ter? Já irá sanar a falta de emprego, vai de moto quem quer. Então, uma pessoa que já vê com outros olhos, acredita sim que dá para instalar, pelo comentário, instalar esse serviço nesse momento. Lucian, volto com você, se tiver mais alguma pergunta, a gente já repassa aqui para o Hugo. Mas na opinião dele, então, é um serviço que nesse momento, do jeito que está o trânsito, não poderia implantar. Pois é um serviço, né, que nesse momento não pode ser implantado e, sabiamente, a Urbis optou por esperar. É preciso, a gente viu por essa discussão que estamos tendo aqui ao vivo no Balanço Geral, que é preciso muita coisa para que a nossa cidade esteja preparada para receber esse serviço. Afinal, é uma frota que vai aumentar consideravelmente. Serão 3 mil motocicletas a mais. E aí eu pergunto, hoje, neste momento, há uma multa, né? Quem deve ser responsabilizado? Os dois, tanto quem pede o serviço ou quem está pilotando a moto, somente quem pilota, somente quem pede, para quem vai essa multa, se é que ela existe, né? Vamos lá então, Lucian. Eu lembro que na resposta do presidente da Urbis, ele disse sim que tem... Tivemos uma falha aqui de conexão, com o nosso link da Taizinha. Fato é que é um assunto que divide opiniões, né? Doutora Márcia, daqui a pouco a gente volta para trazer mais detalhes sobre esse assunto, mas eu queria colocar a senhora na roda de conversa, de discussão sobre isso. Ficou muito claro, né, que lá em São Paulo, que é a nossa megalópole, uma cidade que chega a ser 10 vezes maior do que Curitiba, quase isso, existe o mototáxi regulamentado e as motos andam numa faixa exclusiva para elas. Aqui na capital a gente não tem isso ainda. O que falta para a gente estabelecer esse tipo de serviço aqui? E eu queria saber a sua opinião também sobre o serviço. Num primeiro momento, enquanto a Câmara não é porque ela determinou uma lei dizendo que não pode. Enquanto a Câmara não mudar de ideia, não vai poder entrar. A Urbis não pode regularizar uma coisa que é ilegal. Então isso não vai acontecer. Claro, nós temos soluções em outras cidades, inclusive São Paulo, que podem funcionar aqui, mas que tem que ser feito um estudo sobre essa migração, descer do que funciona lá, do que funciona aqui. Em São Paulo você vê as ciclovias no centro, tal, funcionando muito mais do que outra coisa. Assim como vê a situação das motos terem corredores específicos. Mas é necessário ver o que pode ser aplicado aqui, o que não pode ser aplicado aqui. É claro
A gente entende que haverão mais motos na rua, né? Se isso acontecer, a moto, ela potencializa um risco de acidente, a gente sabe disso. Os acidentes são mais graves, né, em relação à condição física, então é um negócio que tem que ser realmente pensado. Mas no momento que a gente vai ter motos entrando, vamos ter carros saindo também. Então isso tudo vai ter que ser feito um estudo que não é do dia para a noite que vai se resolver. É necessário fazer um estudo sério. E aquela situação, eu sou sempre favorável a ter o maior tipo de opções em qualquer tipo de coisa. Se tem mais opções, decide se vai fazer ou não. Mas o poder público tem que dar o maior número de garantias de que essa segurança possa existir. Tanto quanto a circulação, quanto na condição de um acidente, o Estado poder também assumir esse primeiro atendimento. Perfeito, nós restabelecemos aqui a conexão com a Thaizinha. Eu falava antes sobre a questão da multa. Não há ainda uma regulamentação aqui na capital, portanto, operam ilegalmente, contra a lei, estas empresas que transportam hoje passageiros pelo serviço de mototáxi aqui na capital. Thaizinha, e a multa? O que diz a Urbis com relação a ela? Qual que é o valor, para quem ela será aplicada? Olha, Luciana, eu não tenho o valor exato agora aqui em mãos. É claro, a nossa produção pode levantar esse valor, mas eu lembro que na última declaração, entrevista que o presidente da Urbis, Ogeni, conversou com a equipe de reportagem do Balanço Geral, reforçou então que essa discussão para regulamentação ela estava avançada, que poderia inclusive regulamentar na última semana, e aí disse que quem estaria circulando sem a regulamentação pode ser multado, sim. Eu só não tenho o valor agora. Aí eu aproveito a presença aqui do Hugo até para a gente falar dessa questão da multa. O próprio presidente da Urbis comentou que o serviço não pode estar operando e que leva a multa. Você entende que essa multa é para quem está prestando o serviço ou quem até pega esse serviço? Você sabe se pode ser multado também? Não, o passageiro ele acaba não sendo multado, né? O transportador que acaba sendo multado. O valor, se eu não me engano, é R$ 1.700, que é o valor, a produção pode confirmar, mas R$ 1.700 em caso de reincidência acaba sendo cobrado o dobro, né? E isso é cobrado da pessoa que está realizando o transporte, algo até popularmente chamado de transporte pirata, né? Quando não está regulamentado, poderia ser até mesmo para um veículo normal, não ser só a moto. Tem mais participações aqui, Luciana. Uma telespectadora diz, boa tarde. Está parado a discussão aqui em Curitiba, cita, né, acaba reclamando de uma empresa de transporte por aplicativo e diz que em Cuiabá, no Mato Grosso, funciona muito bem esse serviço de mototáxi. Também diz outra pessoa, na minha opinião, deve ser regulamentado o mototáxi sim, que o município não tem que impor, é a vontade de quem quer fazer o uso, cabe às autoridades regulamentar e dar estrutura viária. Mais um comentário, Luciana, sou contra, a pessoa diz. E será que a prefeitura vai fiscalizar essas motos? Se não fiscalizar as motos, né, com escapamento aberto, aí ela diz o seguinte, essa pessoa, infernizando a população, inclusive aplicativo de entrega. Olha o tamanho dessa discussão. Eu volto com você, Luciana. E mais um comentário que o Hugo fez aqui, por exemplo, não estamos em pandemia, né? Mas até o uso do capacete, pega para um, passa para outro, então tem essa questão do contato físico também. Tudo isso a gente tem que avaliar, né? Com certeza, Thaís. Obrigado pela sua participação, pelas informações.